Fala, fala galera! Priscilene na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com o Unicentro. O tema é sobre a violência contra crianças e adolescentes. Aí essa agressão mascarada de educação. Vamos lá. A filha colocou como título o seguinte: Sofrimento calado. Vamos ver. O Ministério da Saúde afirma, olha lá, quem que afirma? O Ministério da Saúde. Então não pode separar o sujeito do verbo com vírgula. Afirma que a violência contra crianças e adolescentes no Brasil é responsável pela terceira maior mortalidade na população. Conforme os dados, observa-se que a violência está omitida da sociedade por estar mascarada por educação. Em virtude do aproveitamento da vulnerabilidade dos jovens e da falta, né, em virtude disso e daquilo, e de responsabilização dos autores da violência. Olha só, eu quero que você reveja aí a sua introdução, tá? Por quê? Porque você acaba deixando ela um pouco confusa, sabe? Você poderia ter ampliado aí a sua introdução e ter reestruturado ela para ela ficar mais clara, né? Para ela ficar mais concisa, tudo bem? Então, pense em algo, por exemplo, assim, ó, né? É inadmissível que a violência contra crianças e adolescentes ainda seja uma uh, se perpetue no país a ponto de, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde, ser responsável por terceira maior parte da mortalidade da população, entendeu? Por quê? Porque quando você fala o é inadmissível, a sua opinião já fica marcada. Quando você traz aí os travessões para indicar os dados, você mostra para a banca que você tem posicionamento, que você tem domínio da língua portuguesa. Domínio a ponto de usar os travessões para exemplificar. Tá vendo? Então você já dá uma nova cara aí para sua introdução, já que é ela que vai ser aí a porta de entrada para o seu texto. Tudo bem? Muito cuidado também com o paralelismo. Então, olha só, ó, está omitida da sociedade. Tem certeza que ela está omitida, né? Como que ela está omitida? Por estar mascarada por educação. Como assim, por estar mascarada por educação, tá? Então, é importante que você traga já as palavras-chave da proposta, né? Então, você poderia colocar, né? O que o que comprova a a falsa concepção de educação, sabe? Então você vem aí sendo bem enfática, bem intencional nas palavras que você escolhe, tá bom? Então veja bem, isso tudo que eu tô corrigindo, meu amor, é apenas para nós melhorarmos. Então, isso você vai melhorar com o tempo, né? Com as produções que forem ocorrendo. O importante é você continuar aí firme no propósito, produzindo as redações, tá? Outra questão que eu quero te dizer. Eu vi que você usou aqui, né, o meu pé de laranja lima. Ok, beleza. Apenas para questão de estrutura mesmo, eu orientaria que você usasse a obra para iniciar o texto, né? Usasse essa literatura no início da redação e deixasse esses dados que você trouxe do Ministério da Saúde para o desenvolvimento, porque aí fica mais fácil para você comprovar a gravidade desse problema, a perpetuação desse problema trazendo os dados, sabe? Fica mais fácil aí para você argumentar. Então eu quero que você reveja e seja mais intencional nessas escolhas aí dos repertórios, tá? É primordial ressaltar que a família, ambiente de apoio e afeto, está sendo modificada para um ambiente traumático. Nesse sentido, note-se que os autores usufruem da vulnerabilidade das crianças e adolescentes
para descontarem problemas pessoais em atos de violência. No livro Meu Pé de Laranja Lima, José Mauro Vasconcelos retrata uma reflexão sobre a importância do afeto e os problemas que sua ausência causa no desenvolvimento das crianças. Desse modo, percebe-se que a falta de apoio familiar prejudicará o desenvolvimento emocional dos jovens e trará consequências futuras. Veja bem, aqui, né, você colocou, ó, está sendo modificada para um ambiente traumático. Cuidado para você não generalizar, para você não dizer que são todas as famílias que causam isso. E aí, veja só, para você melhorar o seu repertório, para você melhorar aí o seu conhecimento e para você mostrar para a banca que você tem domínio desse conteúdo, você poderia ter trazido o conceito de família disfuncional, né, que eu trouxe aí no texto base. Então, quando você traz aí o conceito de família disfuncional, você mostra para a banca que você tem domínio disso, que você tem domínio desse conceito e que você sabe de que maneira isso interfere aí para o bem-estar, né, desses jovens. E aí você colocou, né, ó, que eles usufruem dessa vulnerabilidade para descontar os problemas pessoais. E aí, olha só, lembra que eu comentei com você sobre a escolha do repertório? Veja que o seu repertório, ele tá sozinho, ele tá isolado, ele não tá articulado com o seu argumento. Ele não está relacionado com aquilo que você escreveu. Por quê? Porque você me diz assim, olha, os autores, eles usufruem dessa vulnerabilidade, né? Eles se esquecem, né, do respeito, enfim, com as crianças e passam a agredi-las, a violentá-las. E aí você traz. No livro Meu Pé de Laranja Lima, ele retrata a reflexão sobre a importância do afeto e os problemas que sua ausência causa. Tá, mas em que medida isso comprova isso que você escreveu? Ao passo que, se você tivesse trazido os dados do Ministério, isso teria ficado muito mais articulado. Se você tivesse trazido os dados do Ministério, você poderia ter continuado, né, em atos de violência, que em alguns casos extremos culminam em assassinatos. Né? E aí você coloca, isso é tão recorrente que dados do Ministério da Saúde apontam que isso é a terceira causa de morte entre crianças, parará, parará, parará. Tudo bem? Você consegue perceber a articulação, como fica muito mais efetiva? E aí, olha só, oriento, prejudica, traz, né, no presente, tudo bem? Outro aspecto a ser abordado é o que é o aspecto a ser abordado, não separa o sujeito do verbo. A falta de banalização dessa problemática. Olha só, o que significa banalizar, né? A falta de banalização. O que significa tornar algo banal? Tornar algo banal é tornar algo comum, é tornar algo cotidiano. Então, por que a gente diz, né, que há uma banalização aí, por exemplo, do uso de drogas? Por quê? Porque quem não usa que é o diferente, é o estranho. Por quê? Porque isso já tá tão banal, isso já tá tão comum, que isso, as pessoas elas ficam, nossa, meu Deus, como assim nunca usou droga? Entende? Então aqui tem uma incoerência, eu quero que você reveja. Pois as crianças não possuem conhecimento sobre seus direitos e passam pelo sofrimento caladas, acreditando que é por educação. Cuida para você não ser, né, não trazer informações de senso comum. Por exemplo, quando você disse aqui em cima, né, olha lá, os problemas pessoais passam pelo sofrimento caladas. Como que você sabe disso? De que maneira você sabe disso? Com base em quais informações você sabe disso? Tá vendo? Então é nesse sentido, é nessa perspectiva que você precisa rever a sua redação, para você ser mais intencional na escolha das suas palavras e não ser repetitiva e trazer informações de senso comum. Por exemplo, aqui você poderia ter colocado a questão, né, sobre a invisibilidade, né, a invisibilidade dessas crianças. E aí sim você traria um conceito e aí você conseguiria articular de uma maneira muito positiva isso na sua redação.
Pierre Bourdieu criou. Quem que criou? O Pierre Bourdieu. Não separa o sujeito do verbo. O conceito de violência simbólica para descrever processos em que o onde é só para lugar impostos determinados valores culturais. Por isso, as crianças e adolescentes aceitam a atitude familiar sem possuírem consciência do ato e deixam de denunciar. E isso causa o quê? Tá? Então, olha só, o que que eu quero que você reveja no seu texto? Primeiro aspecto, tá? Primeiro ponto, você tem que atender ao tema. Então, traga as palavras-chave do tema na sua redação. Faça aquele planejamento. O que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre isso? Por que eu penso isso? Traga argumentos efetivos e relacionados ao tema. Seja intencional na escolha desses argumentos. O repertório, ele precisa estar articulado. Ele não pode ser um repertório superficial. Perceba que você está escrevendo texto e não há uma articulação efetiva entre a alusão e aquilo que você escreveu. Você está escrevendo e aí do nada vem Pierre Bourdieu falou do conceito disso, ponto, e aí você faz a reflexão e acabou. Então você poderia, né, ter colocado, né, que essa educação mascarada de agressão, muitas vezes ela acontece de uma maneira velada, de uma maneira escondida, de uma maneira em que as próprias crianças não percebem que estão sendo violentadas. E aí, a máxima de Pierre Bourdieu sobre a violência simbólica pode ser intimamente articulada a esse problema, haja vista que. E aí, quando você traz o haja vista, daí sim você vai falar dessa invisibilidade, daí você vai falar de todos os problemas atinentes aí. Dado exposto, é notável que a violência contra crianças e adolescentes é considerada como um ato de educação, né? Então aqui traz uma palavra que indica juízo de valor, né? É um absurdo que isso aconteça, é inadmissível, é catastrófico, sabe? Então, assim, ó, senão você tá dizendo que você defende isso também, entende? Além disso, os autores da violência permitem que os jovens sofram calados, prejudicando seu desenvolvimento, como já retratava José Mauro Vasconcelos. A conclusão também ficou um pouco capenga, né? Então você precisa, não é que permitem, né? Então eles criam aí um contexto de violência, de agressão, de medo, que inviabiliza que a denúncia ocorra. Então você poderia ter abordado nesse sentido aí, tá? O título tá articulado aí com o texto, né? O título tá bem articuladinho, mas aí nós temos um pequeno probleminha aí nesses aspectos que eu mencionei, tá bom? Então vamos lá, meu amor. Firme no propósito, bora escrever redação.